A S Brasil errou no cálculo dos dividendos e, por causa disso, vai pagar um acréscimo para os acionistas. Já a Sabesp tem autorização para iniciar a privatização. E será que a Vale vai conseguir superar a pressão que tem acontecido com as suas ações e responder de maneira adequada para o mercado que está acontecendo? Já a Vetal da Oi vai emitir 15 bilhões de novas ações ao preço de R$ 4,00. Notícia excelente para os acionistas da Gerdau, porque ela vai pagar quase 589 milhões de reais em forma de dividendos. E é claro, quando ela paga, a metalúrgica Gerdau paga também. E que, aliás, saiu até mesmo aviso aos acionistas da distribuição dos dividendos, ou seja, documento oficial da companhia. Adicionado ainda por outro elemento que animou o mercado, que foram os números do primeiro trimestre que já foram divulgados pela empresa e já tem até mesmo matérias no mercado avaliando se é o momento de comprar as ações da companhia. O IRB Brasil conseguiu ampliar o caixa em 185,5 milhões de reais com o pagamento da União. E o Nubank recebeu o segundo upgrade da S&P em menos de um ano, aumentando ainda mais a confiança por parte dos investidores. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigo do Virtual, aqui é o Alex e vamos começar então falando sobre a Sabesp. Afinal de contas, os vereadores de São Paulo autorizaram a privatização da companhia, porque houve uma votação decisiva na Câmara Municipal de São Paulo sobre a privatização da empresa e foi aprovada com 37 votos a favor e 17 contra. O projeto, que é parte do plano de privatização proposto pelo governo de Tarcísio de Freitas, agora segue para a próxima etapa com a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Para entendermos melhor a respeito dos detalhes relacionados à votação do projeto, primeiro precisamos compreender que por conta do atual contrato de prestação de serviços da Sabesp com a cidade de São Paulo, logicamente, a legislação exigia aprovação municipal para avançar com a privatização. E após essa aprovação dos vereadores, o prefeito sancionou a medida integralmente, permitindo que o processo continue sem alterações. O relator da proposta foi o vereador Sidney Cruz e o vereador da casa, Milton Leite, diz que a nova versão traz mais equilíbrio financeiro para a prefeitura. Destacando, houve avanços em relação à primeira votação. A Câmara conquistou algo mais em favor da cidade de São Paulo e em favor também dos nossos contribuintes, o que dá um equilíbrio financeiro para a prefeitura nessa nova fase contratual. E esse equilíbrio financeiro são justamente dessas alterações sugeridas durante a votação que visam garantir o melhor para a prefeitura na fase contratual. E está previsto que o leilão para a privatização da Sabesp ocorra ainda neste ano, marcando um passo significativo nos esforços de desestatização do Estado. E é claro, quando se fala de privatização, sempre é muito polêmico. Afinal, não necessariamente caberia para todas as empresas. E seria interessante que você deixasse nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Sabesp. Ainda mais se você for morador de São Paulo. Então, de maneira muito resumida, para os investidores das ações SBSP3, que são as ações da Sabesp, a privatização da companhia pode representar uma mudança significativa nas perspectivas de governança e eficiência operacional da empresa. Privatizações frequentemente buscam otimizar a gestão para melhorar a lucratividade, o que poderia beneficiar os acionistas da Sabesp no longo prazo. No entanto, o processo pode também envolver volatilidade nos preços das ações devido às incertezas regulatórias e políticas também. Atualmente, a Sabesp, com as ações ordinárias SBSP3, estão aqui cotadas a R$ 80,80, valorizando brutalmente, mais de 80% nos últimos 12 meses. O PL ficou caro, 15,67, inclusive acima do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, justamente por conta da alta expectativa do mercado da privatização da companhia. Então, quem acompanha o ativo virtual precisa compreender que isso aqui é um risco adicional para investir na empresa, apesar de toda essa valorização ter acontecido. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o PVP mostra que ela está 85% acima do valor patrimonial e por conta de toda essa valorização, é claro que pesou aqui no Dividend Yield, que é um indicador que soma os dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então é claro que o percentual do Dividend Yield vai ser menor por conta justamente dessa fortíssima valorização de quase ter dobrado a cotação das ações da companhia. Então fechou aqui em 3,36%.
E a AS Brasil? Que história é essa de errar no cálculo de pagamento de dividendos? Porque, é claro, se ela errou, ela precisa compensar os seus acionistas com um acréscimo. E a verdade é que a empresa tinha anunciado 44,9 milhões de reais em pagamento de dividendos na última quinta-feira, dia 2 de maio. Porém, ela acabou percebendo que esse provento tinha sido calculado de maneira equivocada e, por isso, anunciou um pagamento extra muito menor que 1 centavo por ação. Ainda assim, foi um valor errado, exatamente como está aqui na matéria, e que ela teve que fazer uma retratação, porque apesar de ser pouco, se o acionista entender que é dele, então ele vai querer o pagamento. Lembrando que esse pagamento tinha sido aprovado na última Assembleia de Acionistas no dia 22 de abril, num pagamento que passava ligeiramente dos 7 centavos por ação ordinária a SB3, e agora teve aqui esse pequeno ajuste. E por que a empresa errou? Bem, nas palavras da própria companhia, ou seja, da AS Brasil, ela informou: o valor por ação ordinária de emissão da companhia a ser distribuído de pouco mais de 7 centavos por ação foi divulgado sem desconsiderar as ações detidas em tesouraria pela empresa, de 2.105 ações. Então, apesar de ser muito pouco e por isso que deu essa variação aqui realmente mínima, nenhuma empresa está autorizada a fazer a divulgação de pagamento de dividendos com base nas ações em tesouraria. Sempre o pagamento de dividendos, como quem acompanha o Ativo Virtual sabe, é relacionado às ações que estão em circulação. Ações em tesouraria não recebem dividendos. Atualmente, as ações da AS Brasil, a SB3, ações ordinárias, são aqui cotadas a R$ 9,51, caindo forte, 15,38% nos últimos 12 meses, com um PL estratosférico de 414,78 nesse múltiplo aqui, o que indica que realmente a lucratividade da empresa está muito baixa, ao menos não está negativa, não é mesmo? E o PVP mostra que a companhia está 30% acima do valor patrimonial, com um dividend yield pífio de apenas 0,78%. Lembrando que essa aqui é uma das empresas que o Luiz Barsi, por muito, já defendeu, dizendo que é um excelente negócio e que está na carteira dele. E se você investe na AS Brasil, você poderia deixar nos comentários abaixo quais são as suas motivações para investir na empresa e qual a sua expectativa também. Afinal, o seu ponto de vista pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E a Vale, será que ela vai superar esses fatores que estão pressionando as cotações das ações? Bem, os executivos da companhia responderam a algumas perguntas dos analistas de mercado. E para quem não conhece esse termo aqui, C-Levels, é realmente uma terminologia em inglês para dizer que é o cargo de chefes, porque o C vem de Chief, que significa chefe em inglês. E por isso que tem aqui os cargos CEO e CFO, o chefe executivo, que é o presidente da empresa, e o chefe financeiro, sendo que neste caso, os dois aqui abordaram temas como, por exemplo, concessões e o acordo também sobre as indenizações de Mariana. Lembrando que o atual CEO da companhia ainda é o Eduardo Bartolomeu e o CFO, o Gustavo Pimenta. E sobre Mariana, a Vale está finalmente próxima de alcançar um acordo sobre a tragédia envolvendo Mariana e a Samarco, que é a joint venture da Vale com a BHP, que, aliás, recentemente houve várias rejeições das propostas por parte das autoridades da União e do Estado do Espírito Santo também. Ainda assim, a empresa permanece confortável com os níveis atuais de provisionamento e espera resolver o caso ainda no ano de 2024, contando que as autoridades ofereçam segurança jurídica suficiente para prevenir futuras demandas relacionadas ao desastre. E é claro, se ela realmente conseguir fazer isso, ou seja, botar uma pedra nesse assunto, vai destravar muito valor para a companhia e menos despesas jurídicas também. A Vale também está otimista quanto à renegociação dos valores das concessões ferroviárias, envolvendo a Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória Minas, naturalmente envolvendo o governo. Afinal de contas, estamos falando de uma concessão. E a expectativa é que haja um acordo equilibrado e que aconteça em breve, beneficiando, obviamente, as duas partes. Então, apesar das pressões recentes, incluindo a queda de preços do minério de ferro e os desafios legais, a Vale acredita que as ações estão subvalorizadas, justamente por conta do lado negativo, que acaba pressionando o lado vendedor e consequente queda das cotações. Afinal, quanto mais incerteza, mais risco, e assim acaba precificando as ações em um preço menor, o que pode, dependendo do seu perfil de investidor, representar uma oportunidade, mas é como eu sempre digo, se você tem insegurança ou está com medo de investir em uma determinada empresa, o melhor é não investir. Ainda assim, a Vale mantém uma postura conservadora em relação às fusões e aquisições devido aos atuais níveis de pressão das ações, priorizando dividendos e recompras como principais usos do seu caixa e, naturalmente, ajudando a fazer a manutenção do preço das ações. Por parte da alta direção da Vale, ela está mantendo as projeções para o ano de 2024
2024, que reforça o otimismo da companhia sobre a sua capacidade de produção de minério de ferro e consequente alcance dos seus objetivos financeiros para o ano de 2024. Tem uma questão adicional que é a transição da liderança, ou seja, o CEO Eduardo Bartolomeu vai deixar seu cargo em dezembro de 2024, mas vai continuar como presidente do conselho de administração. E essa decisão sobre o novo CEO da divisão de metais básicos deve ser anunciada até o meio deste ano. Com tudo isso, o Morgan Stanley, o Itaú BBA e também o Goldman Sachs têm todos recomendação de compra para as ações da Vale, com preço-alvo, objetivando aqui a ADR da companhia, ou seja, $18 para o Morgan Stanley, $14 para o Itaú BBA e $16,20 para o Goldman Sachs. E considerando que a ADR neste momento está cotada a $12,61, cerca de R$ 63,91, deixa muito claro o otimismo do mercado e também as expectativas desses gigantes a respeito das cotações da companhia. Atualmente, as ações da Vale 3, estão aqui cotadas a quase R$ 64, desvalorizando minimamente apenas 1,5% nos últimos 12 meses, apesar de todas essas condições adversas que eu acabei de apresentar. Um PL muito convidativo de apenas 7,5 e um PVP que mostra que a companhia está 55% acima do seu valor patrimonial e com um dividend yield interessantíssimo de 10,92%. Também tem a Vetal da Oi, que vai emitir 15 bilhões de novas ações ao preço de R$ 4, sendo que atualmente as ações da Oi com Oi BR3 estão aqui cotadas a 73 centavos, caindo 32,41% nos últimos 12 meses e ainda por cima com PL negativo. Mas o objetivo aqui da parceria é colaborar ativamente com o processo de reestruturação do Grupo Oi. No caso, a empresa de infraestrutura de redes neutras de fibra ótica e subsidiária da Oi também, ela oficializou na última quinta-feira, dia 2, a emissão de aproximadamente 14,9 bilhões de novas ações. E essas ações serão subscritas pelos controladores da companhia, que são fundos de investimentos que estão ligados aqui ao BTG Pactual, ao preço unitário de R$ 4. E, consequentemente, isso acabou reduzindo a participação acionária da Oi na Vetal de 31,21% para 17%, justamente porque ela está ampliando o número de ações possuídas pela companhia. Segundo a Vetal, o objetivo da parceria é dar continuidade às relações comerciais e contratuais mútuas também, além de reduzir os riscos de litígios e colaborar ativamente com o processo de reestruturação do Grupo Oi e a manutenção das atividades empresariais. Na sequência, vamos falar do IRB Brasil, porque está ampliando seu caixa em R$ 185,5 milhões com o pagamento da União, sendo que a companhia antecipou o resgate de debêntures no mês passado. Então, esse valor aqui de 185 milhões se trata de um impacto positivo, que está referente aos pagamentos de precatórios feitos pela União e a antecipação de resgates de debêntures também. O recebimento dos valores vindos do governo federal somam R$ 277,4 milhões e aconteceram na última quinta-feira, dia 2, em relação a uma ação tributária que a empresa abriu no passado. Já os debêntures são da terceira emissão e somavam R$ 91,9 milhões. O pagamento foi feito aos detentores no último dia 14 de abril. De acordo com Marcos Pessoa, que é o diretor-presidente e de relações com os investidores do IRB Brasil, ele disse: o referido pagamento das debêntures possibilitou a liberação do precatório, o qual tinha sido cedido em garantia no âmbito da referida emissão, gerando, portanto, um saldo efetivo no caixa da companhia no valor de R$ 185,4 milhões. O balanço do primeiro trimestre do IRB Brasil está agendado para o próximo dia 13 de maio, após o fechamento do mercado. Lembrando ainda que no quarto trimestre do ano passado, a empresa teve um lucro líquido de quase R$ 38 milhões, revertendo de um prejuízo de R$ 38,8 milhões. Atualmente, as ações do IRB Brasil, IRBR3, estão aqui cotadas a R$ 44,50, valorizando 34,24% nos últimos 12 meses, ou seja, uma expressiva valorização. Mas é claro, nos últimos 12 meses a empresa está no prejuízo ainda. Fica claro de ver o PL negativo em quase 30 vezes. E o PVP não deixa dúvida, a empresa está 14% abaixo do seu valor patrimonial. E o Nubank, com roxo 34, sendo essa a BDR da empresa, cotada aos R$ 9,82, está valorizando 101,64% nos últimos 12 meses, embora o PL esteja estratosférico, 44,16%, e o PVP mostrando que a empresa está 722% acima do seu valor patrimonial. Ainda assim, ele recebeu duas atualizações consecutivas da S&P, beneficiando a avaliação de risco da companhia. E isso tudo aconteceu em menos de um ano. Afinal de contas, é importante lembrar
lembrar que a S&P Global Ratings é uma agência de classificação de risco e que classificou o Nubank com uma classificação que foi elevada para B na escala global e AAA na escala nacional, que é o BR. Segundo a S&P, ela destacou o sólido crescimento de crédito, resultados em evolução e a posição competitiva fortalecida na indústria bancária do Brasil. E aliás, já tinha trazido em outros vídeos aqui do canal, inclusive do Giro Rápido do Mercado, trazendo mais atualizações a respeito do Nubank, mas eu tinha trazido recentemente no Giro Rápido do Mercado várias outras matérias relacionadas ao Nubank e que poderia sim trazer melhores resultados. E que inclusive uma matéria recente, eu avaliei aqui no canal que o Nubank poderia até mesmo ameaçar a primeira posição em valor de mercado dos grandes bancos, que no caso é detido pelo Banco Itaú. Mas a S&P foi além. Ela observou também a posição do mercado do Nubank, não apenas supera de outras instituições financeiras, digitais não bancárias brasileiras, mas agora também se assemelha mais à indústria bancária tradicional. Inclusive, o presidente executivo e cofundador da Nubank diz que a nova elevação da S&P Global Ratings é um reconhecimento do mercado à solidez do Nubank. Lembrando que a estratégia do Nubank tem sido realmente aumentar a sua carteira de clientes, mas sempre olhando também na fidelização desses clientes, na eficiência crescente e nas margens financeiras melhores, com fatores que acabam fortalecendo sua posição no mercado. Tanto é que é uma das empresas com a marca mais lembrada. E a Gerdau, que vai pagar quase 589 milhões de reais em dividendos. E já que estamos falando disso, vamos ir aqui para o site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, Radar de Dividendos, justamente para a gente ver os próximos anúncios. E é claro, trazendo o quadro resumo aqui da Gerdau, vai ficar muito mais fácil a gente compreender os valores, as datas e as rentabilidades também. Então podemos ver que a Gerdau aprovou esse pagamento de dividendos no dia 2 de maio de 2024, que foi na última quinta-feira. Realmente, pagamento em forma de dividendos, com Datacom para o dia 15 de maio, que vai cair numa quarta-feira, e o pagamento vai acontecer muito rápido, no dia 27 de maio, que vai cair numa segunda-feira, ou seja, nem mesmo 15 dias para realizar o pagamento. E é um belo pagamento de 28 centavos por ação ordinária ou preferencial, GGBR3 ou GGBR4. A rentabilidade para as ações ordinárias de 1,70% líquida e para as ações preferenciais 1,5%. Atualmente, as ações ordinárias da Gerdau, que são as que estão com a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield neste momento, estão aqui cotadas a R$ 17,14, valorizando 2,29% nos últimos 12 meses, um PL de 5,70, indicando que a companhia está muito descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros. Afinal, é o preço dividido pelo lucro, o que reflete também o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses. Já o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, não deixa dúvida. A empresa está 31% abaixo do que ela vale no papel, e um dividend yield muito convidativo, de 8,81%. E além de pagar dividendos, a empresa também está agradando o mercado com os resultados do primeiro trimestre do ano de 2024, sendo que ela trouxe seus resultados recentemente. E já nos destaques, temos aqui que o lucro líquido ajustado da empresa foi de 1,2 bilhão de reais, destacada a melhora nos resultados operacionais, trazendo assim um melhor resultado. O CAPEX da empresa de 858 milhões de reais, ou seja, a área de investimentos, foco na competitividade das operações de negócios. É aqui que a empresa quer investir esse dinheiro, pagando ainda 589 milhões de reais no dia 27 de maio, como vimos, 28 centavos por ação. E tudo isso com uma alavancagem mínima de apenas 0,40 vezes na dívida líquida dividido pelo EBITDA, ou seja, é o lucro operacional. O EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente esse lucro operacional, como eu mencionei. Se dividir então a dívida líquida por ele, vai chegar nesse múltiplo de apenas 0,4, o que é realmente muito baixo para qualquer empresa. E ela ainda por cima, mostrando essa dívida bruta de 11 bilhões de reais, com esse múltiplo dá para ter uma ideia de quanto que a empresa tem capacidade de geração de lucros, não é mesmo? E aí, novamente, reforço com vocês. Se a nossa comunidade quiser que eu traga o Fique Preparado de qualquer empresa, inclusive da Gerdau, é só deixar nos comentários abaixo. Ainda por cima, a metalúrgica Gerdau também anunciou, ou seja, mesma aprovação, ou seja, no mesmo dia, do dia 2 de maio, quinta-feira, pagamento também em forma de dividendos. A Datacom vai ser no dia 15 de maio, quarta-feira, e a data do pagamento um dia na frente, no dia 28 de maio, terça-feira. A empresa vai pagar 19 centavos por ação ordinária ou preferencial, igual ao 3 ou igual ao 4, gerando uma rentabilidade muito interessante de 1,73% para as ações ordinárias e 1,75% para as ações preferenciais. E no caso da metalúrgica Gerdau, eu trago aqui as ações preferenciais, igual ao 4, que estão apresentando a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield nesse momento. Nessa cotação dos R$ 11,42, estão valorizando muitíssimo, praticamente 20% nos últimos 12 meses. PL muito bom, muito
muito descontado, inclusive de apenas 5,48 nesse múltiplo, não deixa essa dúvida. Mas deixa uma dúvida menor ainda quando a gente compara o PVP. Afinal, a empresa está 33% abaixo do seu valor patrimonial, ainda por cima com um dividend yield que impressiona, de 13,49%, mesmo com toda essa valorização. E tudo isso saindo em nota oficial da companhia, com aviso aos acionistas sobre a distribuição dos dividendos. Tudo está aqui nesse documento que foi publicado recentemente, no dia 2 de maio de 2024, sobre os pagamentos que a empresa está fazendo, tanto para as ações preferenciais e ordinárias das duas empresas, quanto também para as ADRs. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas matérias e fatos relevantes também. E desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.